Persepolis é uma animação feita à mão, né? Então esses desenhos todos que a gente vê seguem o processo original de desenhos, de filmes em formato de desenho. Então foram 3 anos de dedicação de uma equipe muito grande para fazer isso em papel sulfite, cada mínimo movimento que a gente vê na tela. Então ela não optou por usar os recursos de computação gráfica que a gente tem hoje, né? Existem programas especializados para fazer filmes de animação, mas ela não optou por isso porque ela julgou que seria muito mais interessante que a gente pudesse ter um contato com um filme desenhado, porque os desenhos eles contêm pequenas imperfeições, né? E inclusive a própria profundidade de campo deles, né? Uma coisa muito mais plana. E isso se assemelha muito mais ao ser humano, aos movimentos do ser humano e às perfeições e imperfeições do corpo humano. Então essa foi uma opção estética que ela fez, porque um dos objetivos maiores da Marjane, quando ela decide transformar isso em filme, era fazer com que as pessoas pudessem pensar e ver os iranianos como pessoas, como seres humanos. Porque como eles viveram um período de guerra tão cruel e todo esse contexto que a gente vê colocado no filme, da passagem da Revolução, né, da tomada de poder pela Revolução Islâmica e as consequências cruéis disso para o país, então ela pensou que o fato das pessoas olharem para os iranianos e vê-los como seres humanos, isso já seria muito bom, porque a gente parte do pressuposto que um ser humano não deve matar o outro ser humano, né? Então olhar para essas pessoas como vidas já seria um ganho, né? Já seria uma coisa muito significativa. E aí ela faz isso, e uma outra coisa que é curiosa também é o filme ou essa história ser batizada com o título de Persépolis. Porque Persépolis foi uma das principais cidades do Império Persa, né, que equivale ao Irã, hoje geograficamente falando. Persépolis chegou a ser a capital do Império Persa e ela foi destruída, né, ela levou muitos anos, assim, centenas de anos, para ser construída com toda uma suntuosidade, com toda uma riqueza, né, colocada ali nos seus prédios, nas suas edificações. E ela foi destruída por Alexandre Magno, né, numa das suas invasões de tomada de território e tudo mais. E ela ficou soterrada, né, por mais de 2000 anos, até que na década de 30 se começaram a fazer escavações e Persépolis volta, né, à vida, ou seja, as escavações trazem de volta as ruínas desse lugar, que representa uma parte significativa da história do país. E ele é considerado hoje patrimônio da humanidade, na verdade é um dos 13 patrimônios da humanidade situados no espaço geográfico do Irã. Isso confere ao lugar, né, uma importância muito significativa. Então Persépolis, para os iranianos, para a história do Irã, é um símbolo de resistência, de luta, né? Então, quando ela batiza o filme com esse nome, é porque de alguma forma o que ela traz, né, nesse roteiro, nesse enredo, reflete um pouco dessa resistência, né, do povo iraniano. Porque com o decorrer da história, a gente vai vendo que eles passaram por situações muito ofensivas e nunca desistiram disso, né? Então as festas, ainda que escondidas, ou seja, mesmo que o álcool seja proibido, que as músicas sejam proibidas, eles de alguma forma na clandestinidade fazem isso para ter um pouco de felicidade, para ter um pouco de alegria, ou seja, não cedem totalmente às imposições do regime. Porque quando o Reza Pahlavi é destituído e nesse intervalo o povo iraniano é tomado por uma esperança muito grande, né, de que virá um novo governo, que virá a república, que virá uma nova aura para eles, essa esperança ela é completamente soterrada pelo regime islâmico, né, comandado pelo Ayatollah Khomeini, e de repente você tem que mudar completamente os seus hábitos, simplesmente porque eles não cabem mais
né, no contexto, na configuração desse novo regime. E para as mulheres, especialmente, né, o uso do chador, que é esse véu, esse lenço para cobrir o cabelo, não poder usar batom, não poder fazer milhares de coisas, não tem uma explicação lógica. Porque simplesmente é uma imposição de um novo governo. As pessoas são obrigadas a mudar a sua forma de viver sem um sentido, uma coisa que para eles não tem um sentido lógico, né? Naturalmente, se a gente for estudar e mais detalhadamente isso, a gente vai ver que tem uma herança aí que vem da própria concepção religiosa, né, que está agora à frente do país. Então, quando a Marjane ela resolve trazer isso, e a gente percebe que o desenho ele é carregado de sutilezas, né, porque essas coisas são dadas para a gente de uma forma muito interessante. Veja como nós rimos durante o filme, né? E o fato dele ter sido narrado pela Marjane criança aproxima muito mais a gente desse contexto, né? Porque é a mente da criança, todas aquelas impressões que ela tem, né? Porque ela acha que o chá não deve ser destituído porque Deus, que na verdade é uma figura simbólica e muito mais da consciência dela, da relação dela com o mundo e da forma como ela começa a compreender a vida, já que ela tem 9 anos de idade, e a professora disseram que ele foi enviado por Deus. Então, a partir do momento em que ela consegue ter uma outra dimensão da história, que o pai dela chega e narra a verdade para ela, ela também é a favor da destituição do chá. Né? Então, assim, inclusive porque aí ela consegue enxergar que a família dela tem uma participação grande nessa história. Quando ela resolve apresentar para a gente a genealogia da família dela, ao mesmo tempo ela traz para a gente toda essa configuração histórica, política e social que o Irã passou desde 1978, né, até a atualidade, porque a coisa não está tão diferente. Né? Inclusive traz também as memórias da guerra com o Iraque, né, que matou, como o próprio filme fala, mais de 1 milhão de pessoas sem um sentido, ou seja, uma guerra entre 2 países que não tinha sentido algum. E várias vidas foram ceifadas. Então a Marjane ela é muito feliz nessa escolha, e uma outra opção estética do filme que também nos faz ter um processo de identificação e de aproximação a essa narrativa é tê-lo feito em preto e branco. A gente vê que a gente tem apenas a cena inicial, a cena final e algumas cenas que intercalam, porque como o filme ele é contado em flashback, então em alguns momentos precisa que ela volte, né? A gente precisa vê-la novamente ali no aeroporto, de onde parte essa memória. Essa opção estética também faz com que a gente se envolva, porque o desenho em preto e branco ele é muito mais vivaz, ele é muito mais real, né? Assim, aquele cisne andando naquela ondinha, todas as transformações pela qual ela passa, né, deixando de ser menina para se tornar mulher. Então, tudo isso tem um valor muito mais significativo nessa narrativa do ponto de vista plástico, em preto e branco, do que se ela fosse colorida. A narrativa, ela é muito rica justamente porque ela poderia ser simplesmente, ela poderia se tornar uma simplificação da vida de uma pessoa, de uma narração autobiográfica. Mas, assim, ao fazer essa narração da sua própria vida, a Marjane consegue trazer ela e o Vincent, né, lógico que também assina a direção desse filme, eles conseguem trazer todos esses elementos, conseguem trazer o conflito, o impacto de uma pessoa que nasce e cresce no Oriente e vai para o Ocidente. Né? Você tem questões valorosas nesse filme. A luta com a questão do preconceito, dela própria se aceitar enquanto iraniana na Europa, né? A questão da traição, da descoberta do amor, dos valores, da integridade, de todas as questões relacionadas mesmo aos conflitos bélicos que o país viveu. E aí a gente pode ir fazendo associações nesse sentido, pelas entrelinhas, assim, o que está subjacente àquilo que a gente vê tão claro. Então, assim, a traição que ela vive, né, com o namorado, também é um sentimento de traição que o povo iraniano sofreu, quando apostou na destituição do Shah e que, de repente, o Ayatollah Khomeini vem e traz toda uma repressão para aquele povo. Eles também se sentiram traídos, ou seja, toda a esperança que a gente tinha nessa mudança, de repente, ela não vai existir mais. E a gente vai ter que agora se adequar a isso aqui. Então, o filme está carregado dessas sutilezas, desses paralelos.
E a avó da Marjane, ela vai ser um contraponto interessante ali, ela vai ser uma personagem de muita riqueza, porque ela é a voz da experiência, né? Se o Deus da Marjane seria mais ou menos a consciência dela, né? E aí a gente tem coisas interessantíssimas quando ela sai desse estado de depressão, né? Porque aí é Karl Marx que aparece no sonho para ela, dizendo, né, que aí a evolução continua e ela se sente motivada a voltar a viver, a continuar lutando. A avó dela é o ponto da experiência de vida, daquela pessoa que diz para ela: você tem que ser íntegra, você não pode ter vergonha de ser iraniana, você não precisa fazer drama, terminar um relacionamento não é o fim do mundo, não precisa chorar dessa forma. Então a avó dela acaba sendo essa pessoa que traz, inclusive, para a gente uma grande lição. Que vejam, quando o filme termina com a Marjane deixando o aeroporto, porque assim, ela vai para o aeroporto, ela tenta embarcar, mas ela não tem a passagem e o passaporte. Se ela não tem a passagem e o passaporte, ela não pode embarcar. Na verdade, ali é um momento em que ela deseja voltar, mas toma consciência de que o exílio é a única alternativa para ela. E esse exílio afasta ela da família. Inclusive, ela nunca mais voltou ao Irã. Para ela ver os pais precisam ir até a França visitá-la. Ela nunca mais botou os pés no Irã desde que ela partiu. Então, ali a gente vê que aquelas lágrimas são lágrimas de quem opta por esse caminho, né? Então, que se exilar como a única forma de viver, de ter felicidade, não é o caminho mais fácil. Então, ela fala: eu nunca mais vi a minha avó, ela morre pouco tempo depois. E aí, quando o filme, já no Black, se encerra com o diálogo dela, menina, perguntando à avó por que ela é tão perfumada, então a gente, ela termina esse filme que traz tantas questões para a gente pensar e tantas coisas dolorosas, mostrando justamente que se você, enquanto ser humano, puder conservar, né, essa sutileza, esse perfume que os jasmins que a avó colocava nos seios todos os dias de manhã, mantém ela perfumada durante todo o dia, se a gente puder manter esses jasmins da integridade, da fortaleza, do amor, a gente de alguma forma vai contagiar as pessoas que estão à nossa volta, mesmo numa situação complicada, num momento difícil.